Esses são os jogos mais populares de antigamente, que tiveram um terrível fracasso no Roblox. Desde vários jogos que foram criados por fãs, mas que levaram direitos autorais e foram banidos, até aqueles que simplesmente foram perdendo jogadores com o tempo, sendo esse justamente o caso de Floodscape 2, criado em 13 de abril de 2017 por Crazy Blocks, um desenvolvedor clássico que tem a fama por ter criado um dos melhores jogos de corrida de parkour do Roblox. Esse jogo teria sido a segunda versão de outro jogo chamado Floodscape Classic, que teria sido criado em 2010 e que incrivelmente tem a mesma quantidade de jogadores que a versão mais recente. Mas pra saber como ele teve essa queda tão grande, primeiro eu vou mostrar como ele se tornou um dos maiores. No jogo não existia nenhum segredo, você precisava vencer uma corrida enquanto ia fazendo parkour, passando pelas tirolesas, pulando pelas caixas e resolvendo pequenos puzzles pra desbloquear as novas áreas, tendo o único objetivo de chegar até o final e tomando muito cuidado para que você não encostasse nessa água, já que com o passar do tempo ela vai subir cada vez mais, e se você encostar nela não vai acontecer uma coisa muito boa. O jogo também tinha vários tipos de modos diferentes, tendo desde os mais difíceis até os impossíveis, e eu sinceramente sempre ficava no mais fácil. Floodscape teria até ganhado uma reputação de ser um dos jogos mais difíceis da época. Além disso, o jogo se destacava por conta dos seus mapas, isso porque logo no seu lançamento ele já tinha muitos, mas seus desenvolvedores toda semana decidiam trazer mais deles, criando atualizações semanais para que o jogo sempre ficasse em alta, tendo também os mapas que a própria comunidade criava. Além disso, dentro de cada rodada tinha eventos que você podia completar para ganhar cada vez mais recompensas no final. E claro que isso na época deu muito certo. Em pouco tempo ele se tornou um dos mais famosos jogos de parkour, chegando até a primeira página do Roblox em algumas semanas, na época podendo passar dos 10 mil jogadores ao mesmo tempo, ficando tão famoso que ele teria ganhado 2 prêmios do próprio Roblox, sendo eles como o melhor jogo em equipe e jogo do ano para Xbox. Com as atualizações recorrentes e popularidade aumentando, isso chamou a atenção dos youtubers, um deles sendo a Julia Minegirl, que fez até vídeo jogando ele há 7 anos atrás. E pessoal, estamos aqui no Floodscape 2, então bora pro vídeo, vai! Claro que esse não teria sido o único vídeo, já que ela trouxe muitos outros depois desse, cada um deles passando dos milhões de views, trazendo muito mais popularidade para esse jogo no Brasil. Até então parecia que eles se tornariam um dos maiores, mas tudo isso mudaria de repente depois de 2020, quando o jogo passou a ter uma queda imensa de jogadores, e o motivo é muito mais simples do que parece. De 2017 até 2020, os jogos que dominavam o Roblox eram Tycoons e jogos de Obi. Floodscape teria surgido no meio deles, trazendo uma forma diferente de jogos de corrida, o que pra época era muito incrível, mas com o surgimento de novos jogos que tinham gráficos mais bonitos e eram considerados melhores, fez com que os tipos de jogos como Floodscape despencassem popularidade. Com o passar do tempo, seus desenvolvedores passaram a trazer cada vez menos atualizações, a ponto de que durante 2018 não teve quase nada de novo no jogo, fazendo com que grande parte dos jogadores parassem de entrar ou voltassem só para a primeira versão do jogo, já que ela era muito nostálgica. Além disso, existem alguns relatos falando que o jogo não ajudava muito os novatos. Apesar disso, ele teria conquistado mais de 500 milhões de visitas, e mesmo que não tenha mais muita gente, tanto a sua primeira versão quanto a segunda ficaram marcados na cabeça dos jogadores como um bom jogo. Já o próximo não foi só um jogo, mas sim uma categoria inteira que teve um final não tão bom assim. Você com certeza já deve ter visto pelo menos um jogo baseado em Pop Playtime no Roblox, que pra quem não sabe é um dos jogos mais amados da internet e com os personagens mais icônicos que existem. Por conta do sucesso do jogo original, ele acabou até chegando no Roblox, com vários desenvolvedores recriando experiências baseadas em Pop Playtime. Você podia encontrar desde as coisas mais simples como roleplays e até minigames aleatórios baseados no jogo, alguns deles que você podia até se fantasiar com os personagens da história original. Desde o lançamento do primeiro capítulo, existem jogos inspirados na história no Roblox, e eles acabaram ficando muito famosos, com alguns desses jogos passando dos milhares de jogadores. Não só o primeiro, mas enquanto Pop Playtime ia lançando novos capítulos, mais deles eram colocados no Roblox. Alguns desses jogos conseguiram recriar toda a história do jogo original, só que de uma forma muito mais leve e ainda era de graça. Qualquer pessoa podia experimentar o jogo mesmo que tivesse um celular ruim e não tivesse dinheiro, e alguns deles se destacavam muito pela qualidade dos gráficos e podiam ser até comparados ao jogo original. E se você tiver em dúvida, sim, essa gravação que tá aparecendo agora é um desses jogos do Roblox, e por conta de ser muito parecido, alguns deles podiam chegar a milhares de visitas logo quando eram criados. Mas o que era um grande sucesso pro Roblox não foi muito bem visto pra empresa que tinha os direitos sobre Pop Playtime. Eu vi que muitos de vocês estão em dúvida, estão tristes principalmente, e eu já vi alguns até dizendo que ficaram com ódio da Mob Games por causa disso, né? Que é a imigração da Mob pro Roblox, né? Quando eles chegam no Roblox, lançam logo um jogo desse. Foi nem a vinda da Mob que foi o problema, foi a vinda da Mob com um jogo desse. Flopou totalmente. Com isso, eles tendo que tirar as outras fangames do ar. Você pode ter certeza que se as fangames estivessem no ar ainda, esse jogo não ia ter nem 800 pessoas jogando, nem isso. E as fangames são muito melhores. Então o que indignou o pessoal mais foi isso, né? Eles acabam tendo que exigir os direitos, né? Algumas fangames foram
excluídas e outros deixaram privados e provavelmente vão ficar privados aí por muito tempo. Aparentemente, depois de muito tempo, a empresa que tinha os direitos sobre o jogo decidiu criar uma versão pro Roblox, criando o tão conhecido Pop Playtime Forever, uma versão multiplayer focada no primeiro capítulo do jogo. Com a chegada dele na plataforma, muitos jogos foram privados ou apagados por conta dos direitos autorais. O maior problema de tudo isso é que o jogo oficial não agradou muita gente, e com os jogos que eram realmente bons sendo privados, toda a comunidade de Pop Playtime que gostava de entrar no jogo pelo Roblox acabou caindo muito. E claro que por conta de ser um conteúdo protegido por direitos autorais, a empresa tinha o direito de fazer isso, mas isso deixou muita gente irritada vendo seu jogo tão querido sendo apagado. Mas parece que de uns anos pra cá, os jogos sendo deletados vem diminuindo cada vez mais, já que se você pesquisar por Pop Playtime hoje, você vai perceber que existem milhares deles de novo, tendo até aqueles que replicam a história fielmente ao original, e alguns deles têm até o novo capítulo que foi lançado recentemente. Não tem como saber por quanto tempo esses jogos podem durar, e até mesmo os desenvolvedores deixam isso avisado na bio dos jogos, mas parece que eles não vão cair tão cedo, já que eles estão online há muito tempo. Mas já o próximo não teve um final tão bom assim. Pikmin, um jogo criado em 27 de julho de 2023, que foi inspirado em um jogo da Nintendo com o mesmo nome. Ele teria sido desenvolvido por Afro Gunsoul, um grande fã do jogo, que teria decidido recriar ele dentro do Roblox. Ele teria ficado muito famoso, já que ele era extremamente parecido com o jogo original, tendo só alguns personagens diferentes, tendo até os mesmos puzzles do jogo original. A primeira versão do jogo teria conseguido mais de 4 milhões de visitas e estava cada vez crescendo mais. Apesar da sua fama, não se tem muitas gravações do jogo, além das próprias que foram gravadas pelo desenvolvedor, já que esse jogo não teria durado muito tempo. Aparentemente, um usuário do Discord do jogo teria mandado uma gravação pra Nintendo, que é a empresa que tinha os direitos sobre o Pikmin original, e por conta disso eles acabaram derrubando a versão do Roblox. E isso até que já era esperado pela comunidade, já que logo na divulgação do jogo tinha gente comentando que ele ia cair por direitos autorais, e pra surpresa de ninguém, isso realmente aconteceu. Mas Gunsoul não teria desistido por aí, isso porque ele queria que o jogo continuasse na plataforma de qualquer jeito, e por isso mesmo, com a primeira versão sendo banida, ele decidiu criar uma outra que conseguiu mais de 500 mil visitas, só que dessa vez ela durou muito menos e também foi banida. Além disso, por ter tentado voltar com o jogo, a sua conta também foi deletada, só que incrivelmente ele não desistiu e decidiu criar uma outra conta e repostar o jogo pela terceira vez, que não mudou muito no resultado, já que ele foi banido de novo. Mas tudo isso mudaria quando pela quarta vez ele tentou postar o jogo de novo. Aparentemente ele teria criado 4 contas e nas 4 ele teria repostado o jogo com todas elas sendo banidas, só que o Roblox notou que ele podia ficar fazendo isso pra sempre e por isso decidiu dar um ban IP nele, o que significa que todas as contas que foram criadas pelo IP da internet dele eram automaticamente banidas, e até as contas secundárias dele que ele não tinha usado pra reupar o jogo também foram deletadas. E agora por fim, vendo que não tinha como continuar com isso, ele decidiu se pronunciar no seu Discord, comentando que ia parar de repostar o jogo por conta dos problemas legais com a Nintendo, e por causa disso hoje você não consegue mais encontrar o jogo, só algumas versões bem esquisitas com referências ao Pikmin original, mas essas versões são mais focadas em você achar as criaturas ou um roleplay do que resolver os puzzles. Mas o próximo, diferente desse que teve um terrível final, ainda continua ativo mesmo que estando com poucos jogadores. Brick Battles é o jogo mais clássico desse vídeo, criado em 2008 por Iding, e mesmo que você não tenha jogado na época, você deve conhecer esse jogo, ou pelo menos já viu algum vídeo sobre ele. O objetivo aqui era muito simples, você entrava em uma batalha contra 3 players, cada um deles tendo uma torre com cor diferente. Você precisava fazer de tudo para derrubar a torre inimiga, usando alguns itens clássicos do Roblox, como as bombas ou armas. Esse jogo entra em um dos gêneros mais conhecidos de toda a comunidade, que é o Guerra de Tijolos, um dos estilos mais antigos e populares desde 2006. Basicamente, eles são jogos na temática de Lego, onde pecinhas são destruídas e que geralmente são focados no PVP. Esse jogo teria conquistado uma grande fama até 2014, conquistando mais de 2 milhões de visitas, um número que com certeza é muito grande, já que na época o Roblox não era tão conhecido, mas por volta de 2014, esses tipos de jogos simplesmente pararam de ficar famosos, graças ao surgimento de jogos mais complexos. Com o passar do tempo, ele se tornou um jogo esquecido e hoje tem 0 jogadores online. Apesar disso, esses tipos de jogos sempre ficaram na mente da comunidade, já que ele lembra muito do antigo Roblox, e por isso em 2017, uma equipe de desenvolvedores decidiu recriar o jogo para uma versão mais recente, e agora com gráficos melhores e com uma jogabilidade focada na habilidade de cada um, o jogo alcançou mais de 800 milhões de visitas e 2 milhões de favoritos. No jogo você também consegue usar de certos bugs para conseguir vantagens, e mesmo que muitos não gostem disso, meio que acabou virando um sinal de habilidade no jogo, onde os melhores players geralmente usam para ganhar suas partidas, e realmente só os habilidosos conseguem fazer isso, até porque toda vez que eu tentei eu fui de arrasta do jeito mais estúpido possível. Além disso, esse jogo teria chegado até a primeira página do Roblox depois de ser criado, o que deixou muita gente surpresa, já que ninguém imaginava que um jogo tão antigo se tornaria
um dos mais famosos de novo. Apesar de não ser tão mais popular como ele teria sido em 2017 até 2020, os jogadores hoje em dia têm um grande carinho por ele, geralmente voltando pra pelo menos se lembrar de quando jogavam antigamente. Esse jogo foi o auge do PVP no Roblox. Eu sou um fã desse jogo e ele foi a razão por mim ter entrado no Roblox pela primeira vez. Hoje o jogo ainda continua recebendo atualizações recorrentes, com a média de 200 jogadores diariamente, um número grande para um jogo nostálgico de 2008 que acabou sendo refeito.